Boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live do Dino, neste dia 7 de agosto, sábado. Esta é a nossa 19ª edição da live do Dino e, como sabemos, é um instrumento importante de diálogo, de contato com a comunidade. Estamos aqui aguardando nossos convidados de hoje. Teremos a participação do Rit Martins e da Fátima Carvalho para discutir a questão dos serviços públicos e também a valorização dos servidores públicos municipais. Já estou vendo aqui o Rit chegando, vou abrir aqui a tela para ele. Boa noite, Rit. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Tudo bom? Como é que vai, companheiro? Vai, tudo tranquilo, boa noite a quem nos assiste em casa, a todos e a todas. Para mim é uma honra e uma grande alegria poder dividir com você essa conversa dessa noite, com a Fátima também que vai chegar, num tema que é, para mim, fundamental, né? Que é discutir essa questão do serviço público e do servidor público, para que a gente possa combater o nosso principal problema no Brasil hoje, que ainda é a desigualdade social, viu, Marcelo? Perfeito. O pessoal esqueceu um pouco disso, mas eu acho que sem serviço público e sem servidor público, é impossível o Estado cumprir o papel que tem de amenizar, né, ou de equiparar as condições de acesso, né, à saúde, à educação e a todos os outros direitos fundamentais, né? Então, acho que o serviço público é muito importante nessa tarefa. Tá bom? Perfeito, Rit. Eu estava aqui até abrindo a live falando um pouco dela. Essa aqui é a nossa 19ª live do Dino, né? Ela tem sido um instrumento importante nesse momento de distanciamento social para a gente manter um diálogo com a comunidade, com a cidade, né? Sobre os mais diversos temas. E esse tema hoje, como você mencionou, é extremamente importante, né? Ou seja, nós temos direito, a cidade tem direito, a população, a serviço público de qualidade, né? A valorização dos servidores, né? Que fazem o atendimento de todos esses serviços. E é sobre tudo isso que a gente vai estar falando hoje, né? Que a gente vai estar comentando aqui, também falando com a Fátima. Estamos aguardando aqui a chegada dela. Queria saudar também aqui a participação de quem já nos assiste aqui, o Davi Trombelli. Boa noite, Davi, como é que tá, companheiro? O Robson Moreno, como é que tá, companheiro Robson? Também participante aí, assíduo das nossas lives. Fizemos uma live muito interessante também. O Robson nos ajudando aí a discutir essa questão do meio ambiente, resíduos sólidos, no saneamento. Um abraço, Robson, sempre aí participando, está conosco nesse projeto aí dessa pré-candidatura. E fica aqui o meu abraço. Cris Ataíde também, uma boa noite, Cris, nossa companheira também está conosco nessa caminhada, o Tânio Marques, a Fabi Oliveira, boa noite, companheiros, boa noite, Marcelo e Rit, abraço da Fabi Oliveira. Fabi é companheira nossa aí, pré-candidata a vereadora também, em Ribeirão Pires, né? Tem aí participado das nossas lives, a Fabi também tem um trabalho bacana aí, queria saudar a sua participação, Fabi, fica aqui um grande abraço para você. E assim, enquanto a Fátima está chegando, estou vendo aquela aqui, vou abrir a tela para ela já. Boa noite, Fátima. Já nos ouve? Acho que ela está tentando, estou vendo que o sinal dela caiu aqui. Enquanto ela não chega, Rit, acho que seria interessante, eu queria abrir com você, então. O Rit fala um pouco do Rit aqui, ele é historiador, pedagogo, né? Mestre em educação, professor nas prefeituras municipais de São Paulo e Diadema, e o Rit também é o atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema, o Sindema. Né? Então, portanto, aí o Rit tem uma ampla experiência nessa área de discussão que a gente vai abrir hoje, que é servidores públicos e também os serviços públicos municipais. Então, queria abrir contigo, Rit, que você falasse um pouco da sua experiência, né? E que a Fátima está chegando aqui, vou abrir a tela para ela, só para ela estar aqui. Boa noite, Fátima. Eu acho que a Fátima está com dificuldades aqui. Mas enquanto um horário isso, difícil, né, Marcelo? É verdade, o sinal fica carregado. Mas Rit, pode então iniciar suas considerações, falar um pouco desse momento, né? Acho que é interessante você colocar um pouco da sua impressão desse momento atual aí. Bacana, Marcelo. De início, né, agradeci já por estar
tendo essa possibilidade de estar dentro desse espaço, com esse tema que é um tema que eu realmente tenho trabalhado agora mais profundamente, né, com essa função né, que eu assumi recentemente, há cerca de um mês, aconteceram as eleições lá no município de Diadema. O nosso sindicato lá também atende todos os servidores, né, de todas as áreas, todas as secretarias, então, saúde, educação, defesa social, meio ambiente, cultura, esporte. Então, é um sindicato que atua em várias frentes. Eu pensei bastante por onde começar para a gente poder falar um pouco, né, dessa questão, né, da onde que a gente pode começar a falar sobre esse momento, né. Eu vou começar mesmo, né, vou resgatar lá, acho que a partir de 2012, mas a gente teve lá a crise de 2008. Em 2012, né, as potências imperialistas do mundo, né, que possibilitaram ali para os países como a gente, em subdesenvolvimento, algum tipo de avanço social, algum tipo de ganho real, né, nos anos anteriores. Você estava me ouvindo. Nos anos anteriores, com a crise de 2008, mudaram a política, né? A eleição do Trump tem a ver com isso, que é o que a gente chamou, né, alguns estudiosos, de ultraneoliberalismo, né? Aqui no Brasil, isso vai ser muito forte, né, que é um avanço, novamente, a essas potências imperialistas, no nosso caso, principalmente dos Estados Unidos, em cima dos países em desenvolvimento, né, como uma das maneiras de solucionar os seus próprios problemas. Acho que eu vou colocar um pouco por aí. Acho que o golpe, né, de 2016, ele é um marco aí dentro desse processo, né, de acirramento do que a gente estava chamando de ultraneoliberalismo, e esse golpe ele tem algumas contas, né, que foram pagas aí. Acho que a gente sofre, né, a gente tem vivido, e o serviço público em especial, um pouco dessas contas, desses compromissos que essa camada que defendeu o golpe, né, que estava em todos os setores da sociedade naquele momento, né, então judiciários, todo o sistema político, né, de justiça e outros, né, estavam ali juntos nesse processo do golpe. E aí algumas contas. Então, por exemplo, para os bancos, né, tinha a conta da Previdência, a reforma da Previdência interessava aos bancos, a reforma trabalhista interessava as indústrias e ao terceiro setor. Né, o judiciário, assim que acabou, o golpe se encerrou, teve mais de 70% de aumento, que a Dilma tinha vetado. Né, e o capital estrangeiro, que é o principal interessado, que foi por onde a gente começou a fala, com essa política de entrega, né, do pré-sal, de entrega da Petrobras e de privatização que vem acelerando no nosso país, desde que essa agenda que se inicia com o golpe da Dilma, né, principalmente, que é levada à frente, né, com o governo do Bolsonaro e com a eleição do Bolsonaro. E para que isso pudesse acontecer, esse grupo de pessoas, né, escolheu o serviço público, o servidor público, como um dos principais inimigos, né? O trabalhador, de maneira geral, mas acho que o serviço público em destaque. Eu tenho para mim que isso se deve, em larga medida, ao interesse que tem no dinheiro, né? No dinheiro da educação, que é um orçamento que tem percentual, no dinheiro da saúde, e em todo o dinheiro desses governos que esses grupos, grandes grupos, né, internacionais, têm interesse. Só que o grande empecilho para que avance nessa agenda de privatização, nessa entrega, né, da cultura, dessa entrega da educação e dessa entrega da saúde, de todos os setores dos servidores públicos, somos nós, justamente os servidores públicos. Né? Eu parto de um princípio que garantir serviço público para a população é a única maneira que a gente tem de equiparar as desigualdades sociais. As desigualdades sociais são e continuam sendo o grande problema do nosso país. Né? Então, a gente tem pessoas no país vivendo como sheik da Arábia, né? E nós temos lá as piores situações de vulnerabilidade social do mundo,
convivendo dentro do mesmo espaço num país riquíssimo, né, que a gente já chegou a ser a sexta maior economia do mundo e agora a gente vai progressivamente aí se diminuindo nessa correlação com o restante do mundo. Então, os servidores públicos, né, e o serviço público era o que a gente tinha construído ao longo de muitos anos. Lá na década de 50, a gente vai ouvir o Florestan Fernandes falar sobre isso, a gente vai ouvir o Celso Furtado falar sobre isso, né, de que é necessário um projeto de governo, né, um projeto não de governo, mas um projeto de Estado, né, a partir de serviços públicos ofertados à população, que seja capaz, que seja garantidor dos direitos sociais. E isso só é possível, na minha maneira de enxergar, com serviço público, porque toda vez que a gente terceiriza, toda vez que a gente entrega para empresas privadas ou para grupos, sejam eles qual forem esses recursos públicos são investidos dentro de uma lógica que não é a lógica de criar uma sociedade para todos, de equiparar injustiças sociais, né, de equiparar essas mazelas que a gente vê todos os dias, né? A lógica do sistema financeiro, a lógica do capital é outra, né? A lógica é o do lucro, é o do individualismo, é de sobressair individualmente em determinadas situações. Então, essa lógica que vem sendo tocado a cabo, né, de terceirização dos serviços públicos, ele inviabiliza um projeto maior, né, de nação, ele inviabiliza um projeto maior de equiparação dessas desigualdades dentro da nossa sociedade. Então, ela impossibilita. Eu diria que a terceirização, só para começar em um dos aspectos do que vem acontecendo desde 2016, talvez um câncer seja uma palavra, né, muito complicada, mas ela vem agindo dentro do serviço público em várias frentes, com um objetivo claro, né, desses grupos, mesmo que sejam organizações sociais, desses grupos que têm interesses próprios, né, interesses que são privados, que não necessariamente esse interesse seja o bem da sociedade, que não necessariamente esse interesse é a construção de uma sociedade onde a gente seja capaz de equiparar as diferenças sociais e de combater as desigualdades. Na minha maneira de ver, essa lógica privatista, de entrega, de terceirização dos recursos públicos e dos equipamentos públicos e dos serviços públicos, a iniciativa privada, né, e a instituições de caráter privado tem progressivamente dificultado ainda mais dentro das cidades com que as pessoas consigam terem condições de melhorarem as suas situações, né? A lógica que tem sido imposta ao serviço público, ela é uma lógica que não dialoga com a necessidade do serviço público, com que ele se propõe a realizar na sua essência, né? Como ele foi concebido lá a partir de 88, principalmente com a nossa Constituição. Então, esse é um pano de fundo mais geral, né? Eu não sei se eu já falei demais, mas aí a gente tem essa escala de ataque ao serviço, que aí se inicia por uma lei, né, depois do golpe, de terceirização irrestrita para todos os setores. Então, mesmo os setores base, né, como educação, saúde e outros que são fundamentais, eles passam a poder ser terceirizados. Isso significa, sim, jogar a responsabilidade, né, desses setores públicos para instituições de interesse privado, e também isso torna as relações de trabalho muito complexas, que a gente pode até aprofundar, né? A gente sabe o que é o servidor terceirizado. Acho que nas prefeituras, tanto Santo André, em Diadema, a gente vê muito, começou pelos serviços, por exemplo, segurança, né? Nas escolas, a questão da limpeza, frente de trabalho, alimentação também, né? E depois ela avançou para outros setores. Mas a gente sabe muito bem como é que funciona essa lógica da terceirização. É uma lógica em que o funcionário ele não se reporta, né? O trabalhador diretamente à sua chefia, né?
a chefia dele não está no local de trabalho. Só uma questão aqui, tô vendo a Fátima aqui, tô fazendo contato com ela e ela tá me respondendo pelo WhatsApp que tá caindo toda, ela entra e cai. E eu mandei o áudio também aqui, uma mensagem para ela, falou que não está conseguindo o áudio direito, né? Então, desculpa te cortar, Rit, só para dar um alô aqui. Fica tranquilo, tenta organizar aí. O pessoal está vendo a Fátima entrar e sair, né? E eu estou trocando mensagem com a Fátima aqui, ela está com dificuldade de acesso, mas por favor, continue. Assim que ela retornar, eu coloco ela na tela novamente para ver se a gente consegue restabelecer o vídeo e o áudio dela aqui. Mas eu acho que essa sua introdução está bem legal, Rit, e acho que é uma das questões que pega muito, essa questão da emenda constitucional 95, né, que acabou retirando investimento para os serviços públicos, para as políticas sociais, né? Então acho que esse painel geral que você está nos dando realmente dá uma ideia central de todo o desafio que a gente vive, e depois tem várias perguntas aqui de quem está participando que eu quero trazer para vocês aqui para a gente poder estar discutindo. Mas, por favor, continua. A gente fica com vontade de aprofundar, não vou aprofundar nessa questão da terceirização, mas um dos grandes golpes do serviço público foi a terceirização e continua sendo, né? E ela tem sido levada a cabo já há alguns anos de uma maneira muito nociva para o serviço público, né? Principalmente porque o servidor público ele tem uma outra característica do trabalhador, né, que se relaciona com uma empresa, né, uma relação bem diferente, né, do que é imposta a esse outro trabalhador ou esse trabalhador de outro segmento. E aí vieram outras, né, vieram a reforma trabalhista mesmo, que foi uma que visou atacar justamente a representação, que são os sindicatos. Então, a reforma trabalhista, ela cortou, né, a contribuição sindical, mas não só isso, né, ela liberou, entre outras coisas, a negociação direta entre o trabalhador e o empregador. Então, também foi um duro golpe a questão do serviço público e a questão dos trabalhadores. Você falou bem da a PEC 95, era a PEC, né, agora já é uma emenda constitucional que congela os gastos por 20 anos, né, nos investimentos básicos. Então, a população aumenta, a inflação come, mas o dinheiro para poder custear tudo isso continua o mesmo. Então, a gente no serviço público já sente os efeitos dessa lei, né? Começam a faltar, né? Não que a gente esteve numa condição muito confortável, mas a gente já começa a ver um pioramento, né, nas condições de trabalho, nas condições de atendimento para a população. E aí a própria reforma da Previdência, que vem na sequência, que também visa o conjunto dos trabalhadores, mas o servidor público também é alvo dessa reforma da Previdência, ela nos atinge de várias maneiras, e mais recentemente agora a lei, né, 173, que é essa lei de ajuda a estados e municípios, que, entre outras coisas, né, ela congela o salário dos servidores até o final de 2021, não só salários, como gratificações, benefícios. Então, além do que, também possibilita a cidades que tenham institutos próprios de previdência deficitários, que a prefeitura não faça mais os repasses, então ela autoriza o calote, né? Então, o Guedes, naquela reunião histórica, né? Eu falo histórica no sentido negativo, que foi transmitido com o Bolsonaro e com o Guedes, ele vai falar, né? Nós já colocamos a granada no bolso do inimigo. Ele se referia exatamente ao servidor público, né? Porque na sequência, essa PEC, nós conseguimos ainda tirar a saúde e a educação, mas quando chegou lá no Bolsonaro, ele veta, né? E aí todo o conjunto do servidor público está com os seus salários congelados. Então, essa foi uma das últimas iniciativas. Além disso, agora, a gente tem aí, já estava, né, foi pausado um pouco por causa da pandemia, mas o que a gente chamou do pacote Guedes, né, que é um pacote que é a tal da reforma administrativa, que a reforma administrativa quer acabar com outros benefícios, né, ou outras conquistas históricas dos servidores públicos, como é o caso da própria estabilidade e outras gratificações que foram conquistadas por meio da luta, né, porque para servidor
o pessoal acha que a gente tem alguma coisa aí, tudo que a gente tem foi conquistado na luta, foi conquistado dialogando, foi conquistado numa correlação de força, onde sempre foi uma resposta aí dos governos ao nosso movimento de reivindicação, né? Nenhum governo nunca deu nada para os servidores sem que houvesse essa pressão. Então, a gente vive esse momento agora, e além disso ainda, né, tem a reforma tributária também, que agora nos assombra. Então, nós temos aí pela frente outras duas que nós nem digerimos ainda direito, a reforma da Previdência, né, nem digerimos direito essa questão da 173, e agora, né, nesse acordão que a gente está vendo entre Guedes, entre Bolsonaro, Maia, se aventar aí pela nossa frente essa possibilidade de uma reforma administrativa e tributária. Então, é mais ou menos esse o cenário que a gente vive, assim. Misturei um pouco a fala, ficou meio... Mas acho que é isso, para começar um pouco sobre essa questão do serviço público. Tá certo, Marcelo? O áudio... O seu som está desligado, eu não sei ligar ele. Está te ouvindo, Fátima. O Marcelo acho que está com o áudio desligado. Peraí. Ah, perfeito. Agora sim. Fátima está nos ouvindo bem? Fátima? Ela está congelada ali na imagem. Ela mandou uma mensagem agora por WhatsApp para mim, dizendo que o sinal dela está muito instável. Né? E ela está com dificuldades ali. E eu falei até para continuar tentando, né, para ver se a gente consegue inserir ela aqui ela entra e sai, né? Bom, vamos ver se ela consegue entrar novamente, Rit. Então, Rit, essa introdução foi muito boa que você fez, né, com relação ao cenário que nós estamos vivendo, e já tem algumas perguntas aqui, o pessoal tá perguntando bastante coisa aqui, né, por exemplo, a Roberta Rage, também o Alan também nos pergunta, por exemplo, eles colocam muito, os dois fizeram a mesma pergunta, né, como você vê, qual o papel do sindicato nesse momento? Acho que tem duas questões aí, né, a gente vê todo esse cenário ultraconservador, essa política neoliberal implementada aí pelo Bolsonaro e também por Dória, e também nos nossos municípios, aqui em Santo André, por exemplo, pelo Paulo Serra, apoiador também de Bolsonaro. Enfim, uma questão é essa questão do programa neoliberal, que retira direitos, desmonta o Estado, terceiriza, privatiza, enfim, que eu acho que você tocou de uma forma muito brilhante com relação a isso, e tem essa questão também agravante, esse momento de pandemia, esse distanciamento social, que é uma agravante que acaba prejudicando ainda mais a vida dos trabalhadores, das pessoas de uma forma geral, né? Então, as perguntas que estão colocadas aqui, por exemplo, qual o papel dos sindicatos nesse momento? Acho que nesse momento, a Roberta pergunta aqui, nesse momento privatista, né, entreguista e tudo mais, e o Alan responde também nesse período aí de pandemia e tudo, né? Como é que você vê o papel do sindicato hoje, na experiência sua aí no Sindema, olhando um pouco aqui para a região, como é que está essa luta dos servidores públicos municipais frente a todo esse desafio que a gente está encarando nesse momento? Bom, tá uma luta e tanto, viu? Vou te falar, viu, viu, Marcelo? Eu acho que nós passamos por... Na verdade, nós fomos pegos de surpresa, né? Em março, a gente, no meio das campanhas salariais, né, a nossa data base lá era em março, a gente enfrentando todas essas pautas que a gente já trouxe aqui, da reforma da Previdência, ainda era essa pauta que ainda estava sendo digerida, né, entendida, e aí a gente deu de cara com essa pandemia, acho que no estado de São Paulo, a partir do dia 23 de março. Aí, no nosso caso, a gente fez uma corrida gigantesca, que eu acho que o principal papel agora, assim, né, espremendo tudo, é a defesa da vida, é a defesa intransigente da vida, acho que é esse o principal papel dos sindicatos, do serviço público e dos servidores públicos, né?
os nossos, né, inimigos de classe, se podemos dizer assim, têm imposto, né, uma lógica econômica para que a gente flexibilize, para que a gente né, abandone a quarentena, ou abandone o isolamento, ou não vamos falar mais de pandemia, deixa esse assunto para lá, e a gente está sendo, né, um dos né, dos sujeitos dentro da sociedade que tem dito não é possível. Não é possível por quê? Aí a gente vai trazer qual que é a realidade. Qual que é a realidade da saúde, né, no nosso município. Então, o serviço público ele já carecia de muitas coisas, né? Muitas coisas eram anteriores à pandemia, mas na medida em que a vida, né, das pessoas, dos servidores e da população se coloca em risco de outra maneira, o olhar sobre isso ele ainda se intensifica. Então, no dia a dia, né? Então, no geral, é isso. É fazer a defesa intransigente da vida nesse momento. É isso. Primeiro, né? E aí a gente vai garantir aquilo que, historicamente, os sindicatos precisam, e no acompanhamento. Condições de trabalho, né? Que essa é a primeira. Então, esses equipamentos públicos, quais são as condições dele, né, para fazer essa higienização? As condições estruturais, então, como eles estão, que vai desde torneira para lavar a mão, se tem sabão, se tem papel toalha, né, e aí na saúde, por exemplo, máscara, qualidade de máscara, né, álcool gel para ser usado, então, de fiscalizador, né, junto ao poder público, para que os funcionários que inicialmente quem foi chamado foi principalmente saúde e defesa social, tivessem ali as condições para garantir sua própria saúde e a saúde dos seus familiares. Né? Essa é uma das frentes. Outra frente é a questão do assédio moral, né? Do assédio nas relações. Esse período, as relações entre as chefias e o assédio se acirrou muito. Né? Na saúde, a pressão por conta do atendimento, da doença, né? Uma camuflagem, né? Um sistema de defesa aí dos governos em cima do problema real, e isso espreme o trabalhador, sabe? Porque o trabalhador fica ali, né, submetido a uma condição de que não lhe é favorável, de que lhe põe em risco. Então, aí, essas relações do assédio moral também, na minha opinião, se acirraram muito nesse momento. Então, a gente tem as condições de assédio moral, essa garantia das condições, e aonde não for possível, né, retornar e tal, a gente se mobilizar. Então, com reuniões periódicas com servidores, fazendo a escuta, tentando dialogar com o governo. Nem sempre o governo nos dá informações, nos passa respaldo. Por exemplo, em Diadema, a gente está tentando, desde o começo, saber quantos servidores estão adoecidos pelo Covid, sabe? Da gente ter esse número para poder fazer um acompanhamento mais próximos com as famílias, mas, infelizmente, a prefeitura não nos atende. Isso para a gente seria fundamental. Além disso, a gente também abriu várias frentes. O Ministério Público, denunciamos para o Ministério Público essa falta de material, né? Estabelecemos ali um diálogo onde a gente vai abastecendo o Ministério Público para que onde, né, não seja garantido, o Ministério Público atue, né, aonde for possível de realizar. Então, o nosso papel nesse momento tem sido de defesa da vida e também de garantir, por outro lado, as condições mínimas para que os servidores possam fazer esse atendimento à população e também para garantir um serviço público para a população, né? Na educação, por exemplo, os professores têm se desdobrado com recursos próprios, né? Com a própria internet, com o próprio computador, né? Com o próprio WhatsApp, com seus próprios recursos, para garantir esse atendimento, esse vínculo tão necessário com a comunidade, com quem é atendido pela nossa cidade. Então, acho que é um pouco desse o papel que o sindicato tem hoje, né, e que ele exerce hoje, mas é muito dinâmico, né, que a gente vai, por um lado, faz as lutas também, mas de conjuntura política, então, denunciando e fazendo manifestações, protestos
com relação a essas pautas mais gerais, que a gente também vem sido submetido, e, ao mesmo tempo, cuidando ali do dia a dia, né, de cada um dos equipamentos públicos, de cada uma das áreas, acompanhando esse dia a dia dos servidores e dando todo o respaldo jurídico e os outros para que eles não sofram esse adoecimento em decorrência, né, de assédio, em decorrência de falta de condição de trabalho e de outros. Acho que é um pouco isso que os sindicatos, né, têm se mobilizado. Tá bom? Acho que talvez é isso, mas um pouco a gente aprofunda mais aí o papel do sindicato. Acho que o sindicato tem muitos papéis, assim, ele atua por muitas frentes, né? Mas o mais importante delas é poder expressar e dialogar aquilo que a nossa categoria, a nossa base se reporta ao sindicato para que ele faça, né? É muito importante que a gente democratize o sindicato, que o sindicato seja um espaço de diálogo do conjunto dos servidores e aquilo que emana desses servidores, o sindicato possa organizar, mobilizar e atuar para garantir essas outras questões aí que eu falei. Perfeito, obrigado, Rit. Eu consigo ver agora a Fátima perfeitamente aqui. Você nos ouve bem, Fátima? Ouço, enfim. O sinal estava bem difícil, né? Eu falei que a gente estava conversando aqui pelo WhatsApp enquanto estava rolando a live, a gente explanava um pouco também e falava um pouco da sua dificuldade com o sinal. Mas assim, muito obrigado por atender nosso convite também, Fátima. Muito bem-vinda à nossa conversa. E a gente começou falando um pouco, te ouvi agora também, sobre essa questão, né, todo esse cenário aí de neoliberal aos direitos dos trabalhadores e também da população de uma forma geral. Falamos um pouco também, o Rit colocava um pouco a visão dele sobre esse cenário da emenda constitucional a 95, né? Isso, 95, que é a emenda do teto dos gastos, que acaba retirando investimentos. Emenda da morte, né? Emenda da morte, exatamente. Falávamos também dessa lei também federal agora de auxílio aos estados e municípios, que acaba também congelando concursos, investimentos públicos aí em nível estadual e municipal, o que afeta diretamente a vida da população, afeta os trabalhadores municipais, estaduais, enfim. Então, eu queria que você nos falasse um pouco da sua visão desse cenário, né? Como você vê esse cenário atual e qual o papel hoje, né? A sua experiência, né? Apresentando aqui a Fátima, desculpa, né? A Fátima é socióloga, servidora municipal aqui em Santo André há mais de 30 anos, fundadora e coordenadora da Cooperativa dos Funcionários Municipais e é também da direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André, o Sindiserve, né, durante 3 mandatos. Então, a Fátima também com uma ampla experiência aí de lutas e também na sua área profissional. Então, te ouvi um pouco aí acerca dessa sua experiência e desse cenário adverso que nós estamos vivendo. Muito bem-vinda, Fátima. Muito obrigada. Boa noite, Marcelo. Prazer enorme estar aqui falando com você. Rit, que sorriso maravilhoso, meu companheiro. Tamo junto, Fátima. Boa noite, porque o mundo aí fora tá feio pra caramba, mas a gente precisa continuar sorrindo, porque o funcionário público e a funcionária pública precisa dar esperança para a população nesse momento tão difícil, né? E a gente não consegue dar esperança se a gente não tiver um sorriso no rosto, né? E quero aproveitar também para dar uma boa noite aí para todas as nossas internautas e os nossos internautas. Tem a Ale ali falando, seja bem-vinda, Fátima, Roberta, meninas, boa noite, adoro quando tem a mulherada, Adna, boa noite, né? Quando tem as mulheres aqui falando, a gente tem um papel muito importante, né, na política, e pedir desculpas, né? Boa noite para os nossos internautas e nossas internautas e pedir desculpa porque eu demorei pra caramba numa briga com o meu sinal da internet, depois numa briga com o meu aparelho celular. Aí, para quem conhece o meu delicioso filho Gil, que o Marcelo conhece, espero que um dia você conheça, Rit, que é um menino
que a gente poderia dizer, tem deficiência, mas eu desculpo que a deficiência quase sempre é minha, porque ele me socorreu e trouxe o aparelho dele aqui, e por isso eu estou conseguindo falar. E telefone está tocando porque nós estamos em plenas eleições sindicais aqui, gente. Tá maluco, tá? E aí, Rich, você sabe como é que é quando você está em ritmo de eleição sindical. Deixa eu diminuir esse som aqui, senão a gente não conversa. Bom, tudo bem. Entrei já desse jeito, né? Consegui entrar em tudo. Vamos lá. Karen, companheira querida, boa noite. Eu vou dar boa noite. Tudo meus companheiros que forem entrando aqui, meus companheiros, gente, porque eu sou desse jeito, tá bom? Veja bem, nós estávamos no início desse ano pensando em como já seria muito difícil. Vou falar, por enquanto, aqui da nossa situação em Santo André, né? Da população de Santo André, porque quando a gente fala em serviço público, a gente não está falando só do funcionário público municipal, nós estamos falando da população. Somos nós que promovemos o bem-estar da população, não é? Entra governo, sai governo, a gente tem toda essa questão política, sim, mas quem fica aqui cuidando do nosso povo somos nós, com muito amor e carinho, como a gente estava falando agora há pouco. Então, começamos esse ano muito preocupados já com a questão da saúde, porque a gente tem um governo aqui em Santo André que logo quando ele entrou na prefeitura, ele fechou 17 postos de saúde aqui. Você lembra disso, né, Marcelo? E depois alguns ele remaquiou, foi lá, jogou uma tinta, né, fez alguma coisa, tal, e falou, gente, tô reinaugurando, né, no segundo ano, tô reinaugurando, tal. Mas as funcionárias e os funcionários que estão lá dentro procuram a gente para conversar, porque embora eu não esteja na direção do sindicato hoje, o nosso histórico na vida sindical de quase 30 anos faz com que as pessoas continuem procurando, né? E as funcionárias e funcionários procurando e dizendo, Fátima, o que a gente faz? Porque a gente tem paredes bonitas, a gente tem pinturas bonitas, mas a população vem buscar remédio e a gente não tem remédio para dar. Quando começou a pandemia, foi um sufoco, porque tinha população que precisa ficar na rua, né? A população que não tem casa. Tânio, companheiro, um grande abraço. A população que não tem casa. E Ana Paula também, um beijo. A população que não tem casa e que por isso mesmo fica mais doente ainda. E que sempre foi buscar remédio nos postos públicos, né? Só que eles estavam indo buscar remédio para gripe, remédio às vezes para alguma coisa intestinal, remédio para uma labirintite, porque a população de rua tem bastante labirintite, gente, remédio para essa coisa tal, e aí nosso povo, nossos funcionários e funcionárias lá de ponta da saúde diziam para ele, olha, mas a gente vai te arranjar o remédio, mas a gente não tem o álcool gel para te arrumar, tá? Ele falava, mas eu não preciso. Como você não precisa? Sim, você precisa do álcool gel. Mas por quê? Por causa da pandemia. Que pandemia? A população de rua, gente, que é munícipe na cidade, não sabia que existia uma pandemia. E por que não sabia? Porque a gente não tem serviço público de eficiência, né? Nós temos servidores e servidoras públicas eficientes, mas o serviço público prestado pelo governo municipal não é eficiente o suficiente para saber que aquela pessoa que está ali em situação de rua naquele momento é um ser humano também. E aí, quando vem, a gente faz essa iniciativa toda para falar, sim, por que essa emenda constitucional 95 sim, a emenda da morte, a emenda do fim do mundo, que a gente também chama, porque quando ela vem
e congelou lá atrás os gastos públicos, com todos os serviços essenciais, a gente fala muito na saúde porque é o que pega primeiro na população. Mas, gente, a educação, tá? Porque quem precisa, a habitação, quem precisa de saúde, quem precisa de habitação, quem precisa de saneamento básico, quem precisa de todos os serviços públicos essenciais é a população pobre. A população rica pode pagar por isso. É a população pobre que está apanhando com isso. Na verdade, até agora, de 2017, quando começou a valer, né, a emenda até agora, foi mais de 20 milhões que se perdeu. E talvez você já tenha falado isso, né, Rit? Porque como eu não consegui entrar antes, talvez eu esteja repetindo, né? Mas foi mais de 20 milhões que se perdeu na saúde, enquanto nem se pensava que teria pandemia. Talvez, se não tivesse tido essa emenda da morte, a gente tivesse perdido menos pessoas hoje, a gente tivesse perdido menos seres humanos. Porque nós não perdemos números, nós perdemos seres humanos. Ó, o Gilberto que me salvou, tá na tela aí. Esse é meu filho. Um beijo, filho. Então, nós teríamos perdido menos vida, porque nós teríamos mais dinheiro para investir na saúde. Nós teríamos mais dinheiro, talvez, para ter começado a investir antes na procura de uma vacina. Nós teríamos mais dinheiro também para a gente ter mais EPIs para os nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras. Porque nós também somos munícipes, nós também. Robson Moreno está na área aí e fala como ninguém sobre isso. Abraço, Robson. Nós somos munícipes, nós somos seres humanos e muitas vezes a população chega já normalmente sem a pandemia. Chega porque está doente e nós somos a recepção daquilo, né? A raiva que ele está da falta de serviço público, né? Acaba sendo descontado na gente. O Davi, que acabou de entrar agora, ele está falando assim, ó, quantas coisas que precisam ser resolvidas, quantas mortes desnecessárias. É isso mesmo, Davi. Quantas mortes desnecessárias, mas que vem sendo tratada o tempo todo como número. E pior, né? Como número, assim, ó, mas tudo bem, um monte de gente se salvou, tá? Morreu aquele tanto de gente lá, mas um monte de gente se salvou. Então, não tem problema a família que tá chorando o seu morto, né? Não tem problema aquela pessoa que se foi. Não tem problema. O problema é que você joga na estatística, salvou mais gente do que morreu. Ixalá, né? Salvou mais gente do que morreu. Mas as pessoas que se perderam foram vidas que nunca mais voltarão. E a maldita da emenda, a maldita da PEC, da morte, foi isso que ela trouxe para a gente. Nessa época da pandemia, isso, mas quando não é na época da pandemia também, vamos falar da educação. Se o filho do pobre e o filho da pobre, principalmente, porque normalmente quando se tem filho e se tem a separação, a mãe fica com os filhos, né? E ela tem que cuidar. Companheiro Marcos Serrano, um grande abraço. Ela é que fica cuidando dessa criança e ela precisa dar educação para essa criança, precisa levar essa criança para a educação pública. E não tem saída, porque o pobre e a pobre não têm dinheiro para pagar. Então, a PEC da morte, a emenda, né, que eu estou chamando de PEC ainda, mas é emenda, né? A emenda 95, a emenda da morte, ela mata ou agora ou ela mata depois, porque ela não dá condição ao filho da classe trabalhadora, a filha da classe trabalhadora, ter uma educação de qualidade, para ter competitividade no mercado de trabalho depois. Porque não adianta, se ela está indo na escola pública, até é garantido a matrícula dela e tudo mais tal, mas ela não tem condição de estudar.
E vem a habitação, se ela não tem onde morar, porque o Marcelo falou agora há pouco, eu sou coordenadora geral da Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos Municipais aqui de Santo André. Nós entregamos até hoje 460 unidades habitacionais para servidoras e servidores, mas também para alguns que não são servidoras e servidores, porque a gente entendeu que a gente tinha que abrir a questão da habitação também para uma classe trabalhadora sofrida e que não conseguiria de outra forma, né? E hoje, quando as pessoas procuram-nos para falar de habitação, eu digo, sinto muito minha companheira, sinto muito meu companheiro, meu amigo, minha amiga, mas eu não posso te ajudar hoje. Porque mesmo antes da emenda da morte, né, já tinham congelado a faixa 1 de habitação, que é a faixa para a pessoa mais pobre, ainda no governo Temer, já tinha congelado. A gente já não estava conseguindo construir para os mais pobres. Aí me vem toda essa emenda agora, e agora acabou. Quem conseguiu habitação, conseguiu. Quem não conseguiu, eu acho que vai ser só daqui 20 anos, mas daqui 20 anos muitos de nós já não vai estar mais aqui. Porque eles congelaram os gastos com a infraestrutura, né, toda, saúde, educação, habitação, saneamento e tudo mais, mas nós, seres humanos, a gente não congela. E olha que nós mulheres queríamos congelar a gente, como a gente queria ficar com a cutis linda, maravilhosa, puxadinha, assim, por 20 anos e tudo mais, porque nós temos nossas vaidades. Mas a gente não congela, o tempo passa para a gente. O governo não está nem aí. Ele fica 4 anos, briga para ficar mais 4 talvez, e nesse período ele enriquece o suficiente para dar para o filho, para o neto, para o bisneto e tudo mais, todos esses serviços que a gente precisa, eles ganham para poder... tiram de nós, do nosso serviço, da nossa força de trabalho, dos nossos impostos e das maracutaias que fazem com o empresariado, eles tiram tudo isso para dar qualidade de vida para os seus descendentes. E os nossos descendentes, e até os nossos ascendentes agora com a questão da pandemia, estão morrendo. Nós, aqui em Santo André, as servidoras e os servidores públicos municipais têm ficado adoentados, principalmente na área da saúde, né? Vários que já pegaram Covid, elas não começaram a trabalhar antes de fazer o teste veio depois. Agora já fez, pelo menos, o teste. Quando fizeram o teste, viram que várias trabalhadoras e trabalhadores estavam trabalhando doente. Aí nós temos também a Guarda Municipal, que está na rua desde o início, cumprindo o seu papel, cuidando do patrimônio da cidade, tentando manter a ordem na cidade, mas também não foi no começo que receberam a testagem e tudo mais. E quando receberam, também muitos já estavam doentes, inclusive perdemos guardas municipais vítimas da Covid, e a gente lamenta muito nesse momento os nossos companheiros que foram embora dessa forma. É triste, né? A gente chora muito essas mortes. Nós perdemos assistente social, né? Não chegamos a perder, para não falar a verdade, nós ficamos com assistente social muito doente, mas não chegamos a perder. Mas principalmente a cidade perdeu muito da sua população. Muitos filhos e muitas filhas estão sem pai, principalmente porque a pandemia atinge mais os homens, né? Mas muitos filhos e filhas também estão sem mãe. Alguns outros estão sem filhos. A tristeza entrou nas nossas famílias, e não que se a gente não tivesse a maldita da emenda constitucional da morte, a gente não tivesse tido a pandemia, mas poderia ter sido menos pior. Se
o cara que diz que dirige esse país também tivesse resolvido investir nisso, né? Porque poderia ter todo esse dinheiro e mesmo assim, talvez a gente não esteja nessa situação, porque até hoje ele continua dizendo que é uma gripezinha. Mas os servidores públicos, as servidoras públicas, continuam fazendo o seu trabalho. Agora, a prefeitura já está mandando comunicado para a gente que aqueles que estão em home office, a maior parte vão voltar. Cada secretaria tinha feito uma proposta de protocolo para a volta do trabalho, né? Mas quase todas as secretarias disseram, olha, não dá para voltar a trabalhar sem fazer o teste, entre outras coisas, né? Principalmente quem trabalha com o público. E não é só porque a gente não quer ficar doente, é o oposto, não dá para trabalhar sem fazer o teste, porque a gente pode estar doente e passar para a população, porque nós somos, de fato, a linha de frente com a população, e nós somos, de fato, aqueles que se dedicam à população. Então, talvez eu tenha repetido algumas coisas que o Rich falou, né? Mas a gente precisa continuar lutando para derrubar essa emenda, porque é a classe trabalhadora que produz nesse país. E falando de serviço público, nós tínhamos um slogan, Rich, que a gente, nos nossos 2 últimos mandatos aqui, a gente copiou, inclusive, do Sindema, que é um sindicato muito parceiro nosso, né? Toda a diretoria e tudo mais. Aliás, um abraço enorme para toda a direção do Sindema, que a gente tem um carinho muito grande, e nós usamos o mesmo slogan que vocês usaram, porque a gente acredita nele, que era sem trabalhador público a cidade para, né? E para mesmo, porque se nós não tivéssemos as nossas equipes aí da assistência social, as nossas equipes da saúde, as nossas equipes da guarda municipal, as nossas professoras e professores que estão trabalhando em casa usando a sua internet, usando o seu computador, sem nunca ter feito nenhum curso para dar aula online, se matando de 1001 maneiras para isso, se nós não tivéssemos todas essas trabalhadoras e todos esses trabalhadores se dedicando àquilo que eles tinham decidido quando prestaram concurso, que era, eu vou servir a minha cidade, que é isso que a gente faz, a gente serve a nossa cidade. Se nós não tivéssemos todas essas pessoas, muitas mais mortes teriam acontecido. Verdade, Fátima, acho que você toca num ponto importante, né? Acho que e a gente vinha falando um pouco disso antes de você chegar, essa questão de como todo esse cenário, né, de desmonte de direitos, dos serviços públicos, né, de ataque aos trabalhadores, né, ele foi agravado com a questão da pandemia, né, a questão da e tende a ser um cenário bastante complexo, né? A gente vem, nesse nosso projeto aí, a pré-candidatura, a gente vem discutindo muito que a gestão, na próxima gestão agora, a partir de 2021, nós estaremos aí nas cidades pegando um cenário de terra arrasada, né, do ponto de vista da gestão municipal, dos serviços públicos, né, da valorização que nós vamos ter que oferecer aí aos trabalhadores e trabalhadoras municipais, né, e eu vejo, a gente está falando sobre isso, sobre a questão da emenda da morte, a emenda constitucional 95, né, como ela prejudica a qualidade de vida das pessoas, não só os trabalhadores, mas a população de uma forma geral, e nós precisamos aí definir linhas de ação para fazer frente, nós precisamos reverter esse quadro, né, nós precisamos aí revogar essa emenda, porque não é possível, as cidades não terão condições de oferecer serviços públicos à população, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, né? Acho que é um papel nosso enquanto lideranças, né, dos trabalhadores também, dos sindicatos, dos movimentos sociais, de fazer um enfrentamento a partir do próximo ano, de reverter, de revogar essa emenda, para que possamos ter condições de ter serviços públicos nos municípios, no estado, e valorização novamente dos profissionais também, dos servidores públicos municipais.
E, enfim, eu acho que é um cenário bastante complexo. Eu até gostaria que vocês falassem um pouco quais as linhas de ações que vocês veem nesse momento, para a partir do próximo ano, juntamente com a população, fazermos frentes a isso, né? Qual o papel, por exemplo, hoje, do executivo, do legislativo, né, a partir do próximo ano, para o enfrentamento desse cenário. E uma questão também, queria te colocar aqui, Fátima, uma questão nossa aqui em Santo André também. Por exemplo, existe uma proposta do PT, e é uma questão que a gente precisa valorizar, que é um direito do trabalhador público municipal, o direito do trabalhador público de uma forma geral, que é o direito à negociação, né? Então nós temos aí, por exemplo, uma proposta da garantia de negociação coletiva, né, a partir dos servidores, né, e como que a gente pode fazer também o enfrentamento dessa questão, garantir esse pleno direito do trabalhador de negociar coletivamente e também de ter plena gestão, por exemplo, do Instituto de Previdência aqui em Santo André, por exemplo, né? Como que a gente pode hoje estabelecer estratégias para fazer esse enfrentamento? Olha, falo eu primeiro ou falo Rit? Falo eu? Pode ser, Fátima, pode. Tá. Vou começar de trás para frente com o Instituto de Previdência, tá? É uma luta que eu me lembro de pelo menos 15 anos para cá, a gente fazer a gestão plena do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência foi criado pela categoria servidor público. E deveria, o companheiro Nicolas acabou de entrar aqui, eu preciso mandar um abraço para ele, tá? Deveria ser gestado o tempo todo pelos servidores públicos. Houve uma época que a gente até conseguiu gestar, quando não tinha conselho gestor. Aí a gente conseguia gestar quando não tinha conselho gestor. Mas depois criou-se o conselho gestor da Previdência e o conselho gestor da Saúde, que foi quando mudou. Grande Washington, um abraço, camarada. Foi quando separou a nossa Previdência da Saúde e tudo mais, e aí foram criados 2 conselhos. A gente até consegue estar no Conselho da Saúde e tudo mais, mas a gente não consegue estar plenamente no Conselho do Instituto, que é nosso. E existe uma grande preocupação, porque a categoria servidor público aqui de Santo André é uma categoria que está envelhecendo a olhos vistos. Está todo mundo envelhecendo, é óbvio, né? Mas quando você não faz novos concursos, quando você não repõe vagas que ficaram em aberto por ou aposentadoria, e no nosso caso aqui ficaram muitas vagas em abertos, porque os servidores e as servidoras, tá aqui? Ah, tá. O meu secretário Gilberto veio me avisar que a minha irmã Neuza também está aqui, então um grande abraço. Neuza Carvalho, minha irmã, te amo. E ela tá até falando aqui uma coisa que a gente vai falar logo, depois está falando assim, ó, não seria uma volta para as aulas hoje, seria um encontro com a morte, porque ela mora lá em Santos, mas está numa defesa enorme com a gente nessa questão da educação. Voltando pro Instituto, os nossos trabalhadores, nossos servidores, há muitos anos vão embora daqui, não tanto por se aposentar, mas porque o salário é tão baixo. O salário é o mais baixo da região, o salário da Prefeitura de Santo André. Então, o salário é tão baixo que não compensa ficar no serviço público de Santo André. Então, a pessoa fica até prestar um concurso para uma coisa melhor e não precisa, para um salário melhor, e não precisa muita coisa para ter um salário
melhor do que o que a gente tem aqui. Mesmo que quando na nossa penúltima gestão, nós conseguimos elevar o piso, pelo menos da nossa categoria, entre reajuste que nós tivemos e entre R$50, olha só, R$50 eu estou falando, R$50 incorporado aos salários, né? Em 2011, nós conseguimos que o nosso piso tivesse 30% de reposição. 30% nunca tinha sido alcançado na história dos servidores públicos de Santo André. E ainda assim, o nosso pessoal que ganha o piso ganha muito baixo, então imagina, ganha muito pouco. Então imagina quanto eles ganhariam antes, né? E o Instituto, ele precisa voltar para as nossas mãos, porque é ele que paga essas aposentadorias. E se ele quebrar, os trabalhadores e as trabalhadoras estão na roça, porque vão passar a sua velhice onde, né? Então, e como que a gente consegue isso, Marcelo? Você perguntou? Não vejo outra forma que não seja na luta. Não vejo outra forma que não seja com um sindicato forte, com um sindicato combativo, com um sindicato que não se venda ao governo de plantão, né? Que chame para a luta da categoria, ao invés de sentar nos gabinetes de secretários e tudo mais, tal, para fazer negociatas. A gente precisa de um sindicato forte sempre, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, né? Estou falando isso, mas como aqui em Santo André nós estamos, vamos entrar num processo eleitoral e temos uma dificuldade muito grande com uma parte, para ser honesta, com uma parte bem grande da direção que não fez a luta, não fez o enfrentamento com o governo, né? Então, a gente vai ter que reconquistar isso ainda. Isso nós estamos falando de servidor público, mas nós vamos falar da cidade, que você falou, a cidade arrasada. Gente, mais do que a servidora e o servidor público, nós vamos ter que estar muito preparados para apoiar a nossa população, porque tem muita gente desempregada, mas é muita gente desempregada mesmo. A gente não vence e ajudando todos os grupos que estão se juntando para conseguir cestas básicas. Aquela fila horrível que as pessoas fazem na frente da Caixa Econômica Federal para receber R$600, gente, R$600 às vezes não é o aluguel que a pessoa paga. E aí ela precisa escolher entre pagar o aluguel ou dar comida para sua família, sendo que R$600 também não dá a comida de qualidade, que a gente sabe também. Nós temos que nos preparar, porque se a nossa população de rua hoje é grande, ela vai ficar bem maior. E a gente precisa acolher essa população de rua. A gente não pode, como eu falei antes, chegar a chorar de emoção, enfermeira, auxiliar de enfermagem, recepcionista de unidade de saúde, quando chega uma pessoa que está na rua lá, e não sabe nem o que está acontecendo, e não sabe nem se comeu ontem e tudo mais. Hoje, as pessoas que estão desempregadas, às vezes elas ainda estão nas suas casas, mas corre o risco de muita gente ir para a rua. Nós teremos que ter políticas públicas de qualidade para Santo André, para enfrentar isso, Marcelo. E aí, mais do que a questão dos servidores e das servidoras públicas municipais. É quem é que vai estar governando essa cidade. Quem é que tem condições de estar nessa cidade e olhar para essa população, né? E hoje nós temos uma candidatura pelo PT de uma mulher professora, de muita luta, de uma mulher que está disposta a ir até o fim para defender a população da sua cidade, que ama a população da sua cidade e que tem capacidade para isso, né? Então, eu acredito muito que um dos enfrentamentos para a gente fazer é eleger Beth Sirac prefeita de Santo André. Essa é uma das primeiras coisas. As outras coisas continuam na mão das servidoras e dos servidores públicos, mas
a gente precisa ter um governo que nos dê respaldo para trabalhar. A gente precisa ter um governo que não nos diga, olha, volte lá a trabalhar, mas se vira com o seu local de trabalho, com como que você vai fazer para atender a população ou não, né? Nós não podemos ter um governo que o ano passado fez uma negociação conosco, depois voltou atrás, né? Foi e voltou várias vezes, e no final da história ele nos disse o ano passado, olha, esse ano eu vou dar 8% de reposição salarial, e só que eu não vou dar o que passou do ano passado, o que eu já não tinha dado. Aí, o ano que vem, que seria esse ano, o que teve de perda inflacionária nesse período, a gente repõe. E aí, o que aconteceu? Não repôs. E como eu estava falando, como a gente não tem um sindicato 100% combativo, porque a gente tem algumas companheiras e alguns companheiros lá que são, sim, combativos, e a gente não pode ser injusto com todo mundo, mas a gente não tem um sindicato 100% combativo, deixou passar batido. Não foi cobrado do governo a inflação que a gente está perdendo, né? E agora, com essa outra medida que veio logo depois, né, de congelamento dos salários, agora falando de salários, não de gastos públicos, mas com o nosso, com a tal da lei complementar lá, 173, que congela os nossos salários, que congela os nossos direitos, porque congela biênios, congela para efeito de contagem, né? Congela tudo isso, a gente não consegue mais negociar. A gente não consegue mais negociar. Então, o nosso salário, que já era muito baixo, vai ficar mais baixo ainda. E mesmo com esse salário baixo, que a gente continua e vai continuar por causa dessa PEC, por causa dessa lei complementar, aliás, por causa dessa lei complementar, mesmo com tudo isso, eu acredito piamente que as nossas servidoras e os nossos servidores continuarão atendendo a nossa população com esse sorrisão bonito que eu vi no HIT ali, com esse sorrisão bonito que eu sei que eu também tenho, que eu não sou besta nem nada, né? A gente vai continuar atendendo dessa mesma forma, porque a gente tem amor ao que a gente faz, a gente prestou um concurso público, tem que ficar muito claro, porque a gente vê muita gente achicalhando o servidor e a servidora pública. Silvio Santos, obrigado. Até o Silvio Santos está nos prestigiando. Silvio Santos, companheiro. Um abraço. A gente vai continuar atendendo a nossa população com todo esse carinho, porque um dia a gente prestou um concurso público, gente. A gente não entrou pelo favor de um prefeito. Nós estudamos, nós tínhamos capacidade intelectual e técnica para passar nesse concurso, nós passamos nesse concurso que era aberto, era democrático, para que qualquer pessoa pudesse também disputar em igualdade de condições, né? E quando nós prestamos esse concurso público, nós sabíamos que nós não teríamos fundo de garantia. Tem gente que ainda duvida, mas a gente não tem fundo de garantia, gente. Nós sabíamos que a gente não teria fundo de garantia, nós sabíamos que, sabe quando você está trabalhando, você está perto de aposentar, que você fala, puxa, agora eu vou aposentar, oba, eu nunca tive muito dinheiro, mas agora eu vou ter uma bolada, né? Porque eu vou pegar fundo de garantia de vários anos, não sei o quê. Eu estou próxima disso. Tá? Eu estou próxima da minha aposentadoria. E eu vou receber a minha aposentadoria, é só o salário, não tem mais nada para receber. E qualquer outro servidor público e servidora pública é a mesma coisa. A gente não tem nenhum dinheiro para receber quando a gente se aposenta. A gente vai lá, pede aposentadoria, quando dá o prazo nosso de aposentadoria, e tchau e benção, nada para receber. Antes, nós ainda tínhamos a coisa de, como vocês não têm aposentadoria, isso foi uma das maiores sacanagens da reforma da Previdência. Uma das maiores sacanagens da reforma da Previdência. Foi porque quando a gente prestou um concurso público, e lá atrás, quando se ofereceu a forma
de se trabalhar com o serviço público e dizer, eu não vou te pagar fundo de garantia, né? Não era só para a gente ter garantia de emprego. Era sim para a gente ter garantia de emprego, mas era sim para dizer, ó, só que você não vai ter alguns direitos. E entre esses direitos é o fundo de garantia. Lívia, você é linda, um abraço, tá? E manda um abraço para o Eduardo também, tá? Que é a filha do Eduardo que está aqui assistindo a gente. Nós não temos esses direitos, pessoal. E ainda assim a gente vai continuar atendendo vocês com todo carinho, com esse sorriso especial, porque é o que a gente tem de melhor para oferecer para vocês, tá? É isso. Não é um desafio imenso, né, de uma luta grande que a gente tem pela frente, mas a classe trabalhadora é forte, né, cresce na luta e a gente vai vencer esses desafios certamente. Queria agradecer também a presença do nosso companheiro Silvio Santos, também do Israel, que está aqui conosco. Gilberto Chagas, um grande abraço, Gilberto. Obrigado por ajudar a Fátima aí a contornar os problemas, né? Um grande abraço, Gilberto. A Neuza, Washington, Davi Trombelli, tantos companheiros e companheiras que participam conosco. Obrigado, Lívia. Grande abraço ao nosso Eduardo Moreira, companheiro de caminhada aí também, e firmes na luta aí. E passo a palavra para você então, Rit, para você também falar um pouco dessa questão de como fazer esse enfrentamento, né? Como reverter essa situação, qual o nosso papel aí enquanto lideranças dos movimentos, do sindicato, né? Como que a gente pode, a partir de vencer esse desafio pela frente. Você é porreta, hein, mulher? Então, muito, eu vejo muita familiaridade com as coisas que você está colocando sobre Santo André, com o que acontece lá em Diadema, né? Eles estão muito alinhados aqui, né? Esse tal de consórcio, né? Que tanto, né? Nesse momento de pandemia, quando convém, usa o Plano São Paulo. Quando convém, usa o consórcio. Quando convém, decide no município. Tá uma salada, né? Vejo com muita preocupação a maneira como as nossas lideranças têm se organizado regionalmente, sabe? Nossas lideranças não, nossos governos, nossas lideranças são outras, né? Os nossos governos. Mas, assim, vou começar pela questão... Bom, a gente tem ainda um 2020, apesar de tudo que já aconteceu, ele ainda não acabou, né? A gente ainda tem uma pandemia aí para continuar enfrentando, com todas as frentes que a gente está enfrentando do serviço público, né? A gente tem também aí um processo de eleição, que foi isso que a Fátima colocou, mas lá em 2021, quando você disse, assim, nós vamos eleger, assim, um governo sapetista em Santo André, aqui em Diadema também, mas mesmo que de esquerda, a gente precisa ter um governo que não tenha compromisso nenhum em implantar essas pauta-bomba aí que vem do governo Bolsonaro. Não adianta nada a gente eleger um governo, sabe, mesmo que petista, nas cidades do ABC, e esses governos agirem de maneira a implantar essas pautas todas, né? Em Diadema, lá já aprovou a alíquota, por exemplo, da Previdência, mas a reforma da Previdência ainda vem, né, no âmbito municipal, e ela não precisa ser igual ao que aconteceu no federal. Então, tem uma luta para travar no âmbito municipal da Previdência. E aí, os governos que a gente eleger, que serão governos, né, progressistas, de esquerda e tal, eles precisam estar comprometidos com as questões da luta do povo, do serviço público, dos trabalhadores. Se for governo para implantar a agenda golpista, não resolve nada, pelo contrário, vai fazer com que a gente ainda perca mais força ainda, com a gente ainda pulverize mais as nossas, né, onde a gente consegue agrupar e nos organizar. Então, acho que isso é um primeiro ponto aí. Eu sei que é um pouco polêmico, mas não adianta ter governo progressista que vai aplicar a pauta do Bolsonaro, né? Isso daí não adianta. Então, precisa ser um governo de resistência. Precisa ser um governo, entendeu, que se contraponha a partir de políticas públicas a essa política neoliberalista que está aí. Porque se for para a gente agir como dentro do modo operantes, eu
né, não consigo enxergar aí nenhuma possibilidade da gente reverter muitas coisas. Então, a gente precisa, no primeiro momento, ter um governo, né, que faça mesmo a resistência, né, e é por isso que é tão importante que a gente tenha outros governos aqui na nossa região, em Santo André, em Diadema, em São Bernardo, e onde for possível, para que a gente possa resistir, inclusive, em bloco, e dando alternativas para os trabalhadores, né, dando, né, alternativas reais que não sejam essas pautas mesmo que já aprovadas, né, então, acho que é um pouco isso. Acho que a gente cabe também a 173, aí já para entrar, a 173, ela tem a sua aplicação no município. Então, muitos sindicatos estão estudando, né, mesmo as centrais, porque na aplicação no município cabe questionamento. Inclusive, sobre a questão, ele não permite aumento, né, reajuste, mas não se refere à questão da inflação, né, que a inflação não é aumento, né? A inflação é um direito constitucional que até onde se entende, ali alguns entendem, não dialoga diretamente com a questão da 173. Então, a gente vai começar a travar aí no âmbito da justiça e também na luta, porque se não mobilizar, se não lutar, vai passar totalmente despercebido mesmo. Qual que vai ser o entendimento dessa 173 no âmbito do município, né? Uma coisa é aumento de salário, outra coisa é inflação. Inflação é direito, né? É um direito que precede, né, esse pacotão aí. A outra coisa são questões, por exemplo, como vale alimentação ou vale refeição, que não incidem, né, sobre a questão da folha da lei de responsabilidade fiscal e outras questões, que aí a gente, na hora de sentar nessa pauta da campanha salarial aí o próximo ano mesmo, ou apesar desse congelamento que precisa continuar sendo combatido, a gente vai precisar se organizar e ser criativo para apresentar também para o governo alternativas dentro do serviço público para melhoria da condição do trabalhador, né? Mesmo que não seja necessariamente salário, mas a gente vai precisar construir uma pauta, né, de reivindicações dentro da campanha, que não pode ser aquelas que a gente traz historicamente, sabe? Não pode ser aquela... temos perdas de 50% de 2000 e tanta, tal. Não vai poder ser essa, né? Vai ter que ser uma outra pauta repensada a partir das necessidades e das condições reais. Então, acho que tem essa questão da luta da Previdência no âmbito municipal, que ainda vai se dar em 2020, que a gente precisa se mobilizar, porque senão nossos institutos vão falir todos, né? Eles estão, da maneira como está posto, está fadado a em pouco tempo eles não terem mais dinheiro. E aí é o quê? Faltou dinheiro nos institutos, né? Agora sim, né? Com a prefeitura desobrigada, né? A parte patronal, que é isso. Quem vai complementar, né? Então, hoje, lá em Diadema, por exemplo, é 14%. Não sei quanto é aí em Santo André. Mas deu déficit lá, quem vai complementar? Nós, servidores. Então, que é 14, vira 15, vira 16, chegando até 22. Então, isso é um problema que, em pouco tempo, vai cair também no nosso colo na questão financeira. Então, Previdência, a 173 eu estou encarando também dessa maneira, como eu disse, e essa pauta de campanha salarial é isso, a gente vai ter que se reinventar aí dentro desse processo para poder apresentar para os governos e reivindicar, e lutar, e se mobilizar para garantir avanços, né, para que o servidor tenha condição de sobreviver, inclusive. Né? Os servidores, acredito que em Santo André, mas tem servidores que ganham salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo, e não são poucos, né? Essa realidade aí do Guedes, do servidor é uma vaca gorda, né? Essa conversa que ele fala, né? Uma zebra gorda, acho que foi isso que ele falou, e outras coisas todas que eles têm falado, são uma grande falácia, né? Principalmente nos ramos dos municipais, né? O servidor municipal, no geral, nesse Brasil inteiro, tem média salarial aí até 2 salários mínimos. É disso que nós estamos falando. É isso. Né? Desse profissional. E aí se vende essa ideia do servidor público, aquele grande marajá, as carreiras do judiciário, ou mesmo, né? E isso é uma mentira, né? É aquela mentira que se conta tantas e tantas e tantas vezes, né? Que as pessoas acabam acreditando o que não é
o que não é realidade. Você falou de várias coisas aqui que eu também fiz referência, viu, Fátima? Né, essa questão do... A gente voltou a ser o país das cestas básicas, isso é tão doído, sabe? A gente já tinha avançado tanto nisso daí. Quando você falou da grana, doeu também os royalties, lembra dos royalties do pré-sal? A gente lutou tanto para ter 20% para a educação, 75% para a saúde, os estados se degladiando atrás dessa grana, e a gente comemorou com tanta... E essa grana também foi entregue. Nós poderíamos também já estar numa situação um pouco diferente para enfrentar essa pandemia devido, né, a essa outra questão. Aí, só me reportando, mais uma questão também que você trouxe, que é isso, nós vamos chegando hoje, eu não falei, viu, Fátima? Há 100 mil mortos no nosso país, né? Eu não falei isso. 100 mil, lá na nossa cidade, acho que já vamos chegar perto de 400 óbitos, assim. É uma coisa assustadora. Falei, inclusive, até tive uma reunião esse dia com o secretário de governo lá, falei, olha, sinceramente, eu não sei, porque está flexibilizando tudo. É um negacionismo, sabe? O São Paulo começou com o Dória. Nós vamos ouvir a ciência e tal, né? E isso daí foi por terra, porque hoje saiu dados alarmantes, 1.000 e poucos casos de morte e tal, e ele flexibilizou mais, né? Inclusive as escolas com a possibilidade de retomada a partir de decisão local. Então, eles estão tocando a agenda econômica de retorno, negando a pandemia, né? Nos convencendo de que ela não existe, e essa é uma coisa que tem nos... Né? E aí eu disse que eu sinceramente, lá, antes de eu ser o presidente, eu era secretário de comunicação, né? Até pouco tempo atrás. Eu não aguento mais, assim, quando você fala, fazer nota de falecimento, sabe? Não aguento mais mandar coroa de flores, sabe? É uma coisa... Eu tenho falado isso, eu sei que dói, mas as pessoas precisam entender isso, entendeu, Fátima? A gente perdeu da GCM, perdemos diretoras de escola lá, perdemos gente na saúde, e todos os dias a gente tem acompanhado os dramas das famílias, assim. Antes era uma coisa que parecia que estava longe, né? Hoje todo mundo já perdeu alguém já está sofrendo as consequências disso. Então, é por isso que, quando falo do papel do sindicato, acho que é de todos aqueles, né, que têm compromisso com a defesa da vida, né? Nós precisamos lutar pela vida, não é possível que o capital esteja mais uma vez acima, né, não dá, né, numa situação... Essa daí, gente, é a maior pandemia, né, é a situação mais grave mais de 100 anos, né, de toda a nossa geração. Nós nunca vivemos nada desse tipo, e os nossos governantes vêm nesse apressamento, sabe? No apressamento, aí a gente escuta que é por causa da campanha, sabe? Que querem, né, retomar por conta disso, sem as condições necessárias. A gente não pode permitir, aonde for possível, lutar para garantir a segurança e a vida. A gente está dentro dessa... Né, dessa corrente, assim, isso, assim, porque é o que a gente está conseguindo dar conta aí nesse momento, muitas vezes quebrando o isolamento, porque a gente também chegou uma hora em Diadema e no Brasil todo, né, a gente viu o movimento, só o movimento de massas é capaz realmente de fazer esses caras recuar, não tem jeito, sabe? O Bolsonaro só sentou para fazer acordo lá com o Centrão, quando as torcidas organizadas foram lá para a rua, entendeu? E fizeram um movimento de massas organizado, sabe? Então, infelizmente, com todas as proteções, mas a gente precisa agora, a gente que está aí nas lideranças, que está sabe, que tomou a luta do povo como algo que é de vida, né? Porque a gente faz isso, faz essa opção na vida em algum momento. A gente vai precisar estar mais na rua mesmo, vai precisar movimentar, porque senão eles vão tratorar. Quando a gente fala agora da reforma administrativa, a gente pode, igual você falou de 2021, porque agora fez o acordão de novo, né? O Maia, eles estão tudo de bem, fizeram as pazes, né? Porque a pauta econômica deles é a mesma, entendeu? E eu estou muito desconfiado, a gente já tem discutido sobre isso, que o que vem pela frente é a reforma tributária, que é o tal do Plano Brasil, do Guedes, e a reforma tributária. A gente pode chegar num 2021 totalmente esfacelado. Então, sabe,
não vai dar para esperar, não vai dar. E aí, resgatando o histórico de quem vem fazendo o enfrentamento, por isso o servidor público é tão caçado, quando eu comecei na minha fala, é contra a Previdência, contra a reforma trabalhista, né? Os movimentos da educação em 2019, que foram os maiores em defesa da educação, né? Que tinham também os estudantes, os universitários e outras pessoas da sociedade, mas hoje o servidor público, por sua condição de ser servidor público, ele ainda é um dos únicos, né? Dentro da sociedade, nas relações de trabalho que estão estabelecidas, que ainda tem alguma condição de fazer um enfrentamento a esses caras. E isso coloca para a gente uma tarefa, né, que não é fácil, né, que nos impõe uma série de coisas que a gente precisa enfrentar no dia a dia, diante de todo esse cenário, mas é isso, e por isso que nós somos também o alvo número 1, porque a gente tem essa condição, e a gente precisa se mobilizar para fazer esse enfrentamento aí de massas e de ruas. Se a gente não fizer mesmo enquanto servidor, a gente, né, não só a gente, com os outros movimentos, né? Claro que os metalúrgicos, por exemplo, do ABC estiveram juntos o tempo todo, né? A POSP esteve junto o tempo todo, outros sindicatos durante todas as lutas. Mas a grande massa mesmo de rua dos movimentos aí, pelo menos nos últimos 2 anos, é feito aí pelo serviço público de maneira geral, né? E outra coisa também, dialogando com a sua fala, Fátima, que eu tenho falado muito aqui, né? Porque essas condições de assediamento, então, todas as secretarias, esporte, habitação, na educação, né, que é para poder fazer com que a gente faça o que eles querem, né? E isso acirra as relações. Eu tenho falado, olha, a gente não tem estabilidade, ó. Eu sei que a gente é competente no que se refere ao merecimento de estar nessa posição, porque nos preparamos, estudamos e tudo mais. Mas a gente tem estabilidade, e essa estabilidade foi conquistada justamente para que a gente não permita, não esteja na mão de gestores malucos, inclusive esses que querem colocar a vida das pessoas em risco, que eles façam o que querem. Então, se tem uma coisa que a gente ainda tem, que é o que quer acabar com essa reforma administrativa, é a estabilidade, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos se unir, nunca vamos fazer um enfrentamento em um só, 2, 3, mas vamos usar isso, então, para que a gente possa frear esse movimento aí desses gestores que querem passar o carro nas frentes dos bois, né, como diria, e querem impor para a gente uma pauta que não privilegia a vida, né, que nos coloca todos em risco, né, como servidor, como população, todos de maneira geral. Então, é usar isso, né, não é fácil para ninguém, porque no local de trabalho a gente sabe que a condição nem sempre a gente consegue, né, mas a gente vai se fortalecendo um ao outro e colocando o sindicato à disposição, a parte jurídica, e para dividir, para ouvir, para construir, né, sempre garantindo sigilo também para o servidor, para evitar outras situações, mas que a gente possa usar, pelo menos essa ferramenta que a gente ainda tem, ao favor das lutas do que eu falo que é as lutas do povo. As lutas do mundo. Muito bom, Rite, né? Acho que essa questão para nós, né? A gente vem discutindo até em outros momentos, né? Em outras lives que fizemos. Essa aqui é a 19ª live do Dino, né? Desde o distanciamento, então, como eu disse no início, né? Cada semana um tema diferente. Em outros momentos a gente abordou já alguns aspectos referentes à questão da valorização dos serviços públicos, dos servidores, né, o enfrentamento desse cenário de privatizações, de desmonte do Estado, né. Se nós queremos aí, de fato, uma gestão pública que se comprometa com a vida das pessoas, nós precisamos valorizar o serviço público e o servidor público, né? Acho que essa para nós é uma questão central, é um dos fundamentos de todo o nosso projeto, a gente vem discutindo isso o tempo todo, né? Não se faz política pública, não se faz atendimento à população se você não valoriza o servidor público, se você não valoriza os serviços públicos, né?
Então, essa é uma questão central, com certeza. E a contribuição de vocês aqui é excelente nessa live de hoje, né? Eu havia falado que, em média, a gente leva 1 hora aqui as lives, né? Passa um pouquinho mais, umas são mais demoradas, outras menos, mas a gente está chegando aqui 1h30 de live, e a gente teria assunto para ficar a noite toda aqui falando sobre valorização dos servidores e dos serviços públicos. E a participação também foi muito boa até aqui, né? Muita gente trazendo aí contribuições, perguntas, enfim, né? Eu queria agradecer muito mesmo a participação de vocês, né? Agradecer aí a contribuição sua, Rit, a contribuição sua, Fátima. Sabemos aí do enfrentamento que vocês têm travado aí, do desafio que tem pela frente em Diadema, aqui em Santo André. Em Santo André, que agora passa também por um processo eleitoral, né, agora de eleições do sindicato, né? Importante aí, então, tá levando essa mensagem, tá podendo contribuir de alguma forma, né, com esse tema que é fundamental, como eu disse, né? Então, parabéns mesmo para vocês, né? Como disse o Robson, parabéns, Rit, Vicindema presente, parabéns, Fátima, e agradeço muito mesmo a contribuição de vocês, né? Pode. Tá. Eu só quero agradecer também o convite, tá, Marcelo? Para a gente é muito importante tá falando sobre o funcionalismo público. É um assunto que nos dá prazer e também muito desespero, né, Rit? Há quase 30 anos, né? Mas a gente faz isso com muito amor. E é muito bom quando a gente consegue trazer essas nossos anseios, nossas angústias, mas também nossas lutas, e trazer principalmente para a população que é cá para nós, é a mais importante, é o povo que está ouvindo aí, eles são mais importantes que eu, que o Rit, que você e tudo mais, né? A população que está nos ouvindo é a parte mais importante, né? Eu quero deixar um abraço para você, Marcelo, você, Rit, de novo, do sorriso lindo, e um abraço muito grande para cada pessoa, para cada internauta que nos assiste até aqui, que está mandando parabéns, agora que quem está aparecendo ali é a Lê, mandando parabéns para nós todos, né? Mas já apareceram outras pessoas ali dando parabéns. Que bom, gente, ter vocês aqui com a gente. É para isso que o Marcelo faz as lives dele, né, Marcelo? Muito obrigado, Fátima, Rit, também muito obrigado, eu agradeço muito mesmo, e vocês terem atendido aí o convite, né? E agradeço a cada uma que participou também, né? Muito obrigado mais uma vez por essa live. Deixa eu agradecer também, Marcelo. Deixa eu dar um agradecido também, vai. Quero agradecer as pessoas que nos assistiram, claro, a você, Marcelo, por esse convite, ao Ailton, que falou comigo também, a Karen, que eu vi também aqui nos comentários, são companheiros de luta, né? Fala que a gente escolheu caminhar, lutar na mesma trincheira, em lugares diferentes, mas né, sempre junto. A você, Fátima, também, muito obrigado. Sabe que eu estudei aqui aí em Santo André, né? Estudei na Júlio de Mesquita, na ET, quando eu era jovem, e iniciei meus estudos lá na Fundação, no curso de História. Tive alguns professores, a Laura, a Marli, lendárias aí em Santo André, uma cidade que eu tenho. Depois eu concluí na Universidade de São Paulo, mas passei muitos bons momentos. Santo André é uma cidade linda, maravilhosa, e merece ser uma cidade, sabe? Eu que era de Diadema, vou dizer que eu só pegava antes de Santo André, era só para ir no shopping, que não tinha shopping aqui em Diadema, agora tem. A gente ia de Trolley, mas aí depois tive essa experiência aí que hoje é ETEC, né? E depois uma parte da minha formação eu fiz lá na Fundação, e tenho muito orgulho dessa formação. Travamos muita luta lá naquela universidade que o pessoal sempre queria botar as garras lá, né? Marcelo, eu quero te desejar muito boa sorte na sua campanha. Não é fácil, viu, assumir essa tarefa, mas a gente está precisando de pessoas igual você mesmo, para ir para cima e fazer um enfrentamento e levar para frente as lutas do povo. A gente vai estar acompanhando. Quero mandar também um abraço aí, o nosso apoio para a Beth Sirac, que é
a nossa candidata também aí em Santo André, tá bom? E acho que é isso, agradecer mesmo, e não se faz de jeito nenhum, né? Combate à desigualdade nesse país sem servidor público e sem serviço público. O trabalhador que é terceirizado, ele serve à empresa. O trabalhador que é servidor público, ele serve ao município. Então, deixo isso, a Fátima falou, né? A lógica é outra, né? Então, o serviço público que se constrói dentro de uma lógica de terceirização não é o mesmo serviço público que se constrói de terceirização e privatização. Não é a mesma lógica que se constrói no serviço público direto. É outro atendimento. Isso precisa ficar, né? Só, na minha opinião, só o serviço público direto, né, é capaz de maneira organizada dar conta de um combate real às desigualdades, sejam elas quais forem, de educação, de saúde e as tantas outras, tá bom? Os interesses do capital não dialogam de maneira nenhuma com o que é preciso construir dentro do serviço público, tá bom? Muito obrigado, agradecer aos diretores do Sindema, né, a base que acompanha, alguns recados do Robson aí, ao Alan, queria agradecer muito a participação e a presença, e acompanhar a gente, né, escuta a gente falar muitas vezes durante, né, a semana no trabalho, e ainda vem aqui ajudar a gente a ficar mais forte, né, para poder falar na frente das pessoas. Valeu. Muito obrigado, então, Rit e Fátima. Isso, né? Obrigado pelas palavras também, Rit. Assim, a gente tem aí um enfrentamento grande, mas a gente tem aí uma equipe muito boa aí, a turma tá animada, uma construção coletiva, e a gente vai à luta. E abraço a todos, então. Na próxima semana, a gente continua a nossa live. O tema da próxima semana é sobre juventude e políticas públicas aí da juventude, né? Então, vamos ter um assunto também bom para tratar. E é isso, gente. Valeu mesmo. Eu queria terminar aí com a palavra de ordem aí do Alan. Fora Bolsonaro, né? Vamos fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro genocida, é isso aí. Bolsonaro genocida, fora é isso mesmo. Bolsonaro genocida. Porque nós temos vida. Exatamente. Um grande abraço a todos. Vem, Gil, peraí. Fala. E fora Paulinho Serra. Fora também. Defesa da vida e da luta da classe trabalhadora. Grande abraço. Tudo de bom. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.